Salve galera, beleza? Coringão empatou com o Botafogo 2-2. E aí, o que vocês acharam do jogo, hein? Gostaram? Vocês acham que a culpa desse empate foi do Dorival? Eu acho que ele tem um dedinho de culpa também. Dava pra ele ter segurado um placazinho ali. Mas tamo aí, bora ver aqui as últimas notícias do Timão. Bora lá. Mim, é um dos maiores volantes da história do Corinthians. E pra mim, ele é o melhor jogador do Corinthians. É esse rapaz, Raniel aí. Pode deixar, craque Neto. Vou passar o recado para ele aqui na minha pergunta. Foi uma pressão que a gente treinou durante a semana. A gente sabia que eles esforçavam esse jogo por dentro. Eu tentei dar um pouco de espaço para o Newton, para o goleiro achar que ele estava livre. E aí dar esse passe dentro. E depois que eu vi que ele baixou a cabeça para fazer o passe, eu dei um sprint para roubar a bola. E o Dieguinho, eu não esperava menos dele. Eu acho que é um garoto que muito humilde, que trabalha com a gente, que não tem boca para falar nada com ninguém. É um menino que todo dia chega ali na sua humildade, trabalha do jeito que tem que trabalhar, faz o que tem que fazer, ouve a gente, isso é que é o mais importante. Então, acho que se ele tivesse a decisão de chutar, eu também respeitaria, mas eu acho que o que ele fez foi interessante, foi legal, porque ele mostra esse lado de trabalho em grupo que ele tem, e eu fico feliz por ele ter tocado ali e eu ter feito o gol. Daniel, eu estou ao vivo no apito final na tela da Band. O craque Neto primeiro fala para te elogiar, diz que para ele você é um dos melhores volantes da América e do mundo no momento. Eu queria que você ressaltasse os teus dois lados, tanto o lado defensivo, que foi o que primeiro chamou a atenção para que o Corinthians pudesse te contratar, quanto a tua qualidade, como você falava na primeira pergunta, ofensiva, de fazer aquela pressão, de ter essa leitura de jogo, de estar cada vez mais experiente para poder acrescentar também finalizando e fazendo gol. Eu agradeço as palavras do Neto, eu acho que é importante demais para a gente receber um elogio de um cara que é ídolo no clube que a gente está jogando. Acho que é muito importante ficar agradecido. Acho que falta bastante ainda para ser melhor volante da América e do mundo, mas fico feliz que ele enxergue dessa maneira. Cara, eu acho que eu tenho muito a acrescentar para o Corinthians. Eu fico feliz por estar ajudando com gols. Espero poder marcar mais, poder ajudar mais na nossa pressão ofensiva também. E principalmente na nossa criação lá de trás. Eu acho que é algo que não escondo de ninguém, eu tenho muito a melhorar e eu trabalho para isso, eu trabalho para evoluir nessa parte. Acho que existem muitos exageros de algumas partes, já ouvi muita coisa falando que eu não sirvo para criação, mas isso é coisa de quem não entende futebol. Eu acho que eu acrescento bastante, eu consigo ajudar e eu tenho muito a evoluir também nessa parte. Mas quanto mais eu puder ajudar, seja na pressão ofensiva, seja marcação em bloco baixo, seja pressionar o nosso adversário, eu acho que eu vou estar feliz. Eu preciso contribuir com a minha parte para o Corinthians. Eu fico feliz do gol ter saído num momento que a gente estava pressionando, numa roubada de bola, para mostrar que nossa parte defensiva também pode ajudar a fazer gols. O time jogou o primeiro tempo todo forte nessa marcação. A tua roubada de bola mostra como estavam todos ligados. O Botafogo pouco criou, teve só um chute ali que depois foi marcado de impedimento. E aí deu aqueles 10 minutos que de repente parece que o Corinthians parou e o Botafogo, vocês colocaram o Botafogo no jogo. Você concorda com isso? O Corinthians recolocou o Botafogo no jogo? Cara, eu não sei, eu acho que seria normal depois de fazer 1-0 ter uma certa pressão no primeiro tempo. A questão do primeiro tempo, eu acho que a gente dominou ele de ponta a ponta. A gente está jogando contra um time que foi campeão da Libertadores há um tempo atrás, é um time que tem um elenco muito qualificado e não está jogando contra ninguém. Seria normal a gente sofrer um pouco de pressão. Eu acho que no segundo tempo a gente deixou um pouco a desejar. Eles têm a parte boa deles também, tem qualidades, tem um treinador que é inteligente também, que sabe ver onde estão errando, então acho que isso ajudou um pouco a empreitada deles no segundo tempo e não acho que a gente colocou eles no jogo, não. Existe um adversário do lado também que tem qualidade e que em algum momento vai nos pressionar também. Ô, Raniel, depois do jogo do São Paulo, o Yuri Alberto falou que vocês ainda estariam buscando a vaga na Libertadores, que vocês ainda tratariam o brasileiro com essa importância. Depois de uma derrota com o Cruzeiro e agora esse empate, como vocês, jogadores, enxergam a prioridade do Campeonato Brasileiro nesse momento, visto que tem mais 2 jogos e o jogo da Copa do Brasil, que com certeza é a prioridade de vocês? Eu acho que a prioridade é vencer os 2 jogos. Você concorda que se a gente for para a semifinal com 2 triunfos, o nosso ânimo vai estar muito maior do que se for com 2 resultados negativos? Então eu acho que é importante demais para a gente vencer esses 2 últimos jogos, porque será muito importante para a gente chegar nas 2 semifinais, nos jogos que a gente tem contra o Cruzeiro com 2 vitórias. Então acho que a prioridade é essa, vencer. O jogo que tiver para jogar a gente tem que vencer, porque é importante tanto
psicologicamente quanto taticamente. Se a gente está vencendo, a gente está evoluindo. Então, ir para uma semifinal sabendo que a gente está evoluindo, sabendo que a gente está conseguindo resultados positivos, eu acho que essa é a prioridade maior. Eu tenho mais uma. Tu deve ter visto, né, a polêmica do segundo gol, do gol de empate. A bola saiu ou não? Eu quero perguntar a tua opinião. Não saiu não. Segurei certinho ali, deu tempo certinho de poder dominar ela, depois dar mais um toque antes dela sair. Eu também já vi alguns vídeos aqui, já me mandaram. Eu acho que não saiu não, minha opinião é essa. O Ranieri, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Vitinho, já tá aqui pertinho, mas importante a gente trazer a palavra do Ranieri, ele também te respondeu. Depois eu vou trazer detalhes importantes sobre essa camisa, viu, craque Neto? Uma camisa muito legal, uma campanha contra o feminicídio. O Vitinho já tá aqui para falar com a gente também. Embala! Vitinho, o empate hoje, imagino que não era o resultado esperado por vocês, né? Bora. Uma vez o Corinthians ele acaba, entre aspas, sendo salvo por uma jogada individual. Foi tu ali no gol de empate. O Corinthians ainda é muito dependente de jogadores que consigam algo individualmente, trazendo recentemente para o jogo contra o São Paulo. Teve o Memphis ali conquistando fazendo o gol que selou a vitória. Hoje tu trazendo o gol que trouxe o empate, pensando numa Copa do Brasil. Será que não é pouco para esse Corinthians? Eu acho que a gente não depende disso só não. Acho que no tanto que a gente construiu um primeiro gol dentro do jogo numa pressão muito forte, a gente acabou no segundo tempo não controlando bem o jogo e não tendo, né, as melhores oportunidades, acabamos tomando um empate. E é claro que nesse cenário, com um jogo muito difícil, muito fechado, a jogada individual ela vira uma forte opção e graças a Deus eu pude entrar hoje e dar essa jogada para a equipe para a gente sair com empate. Vitinho, pegando um pouco de carona na pergunta da Bianca, eu estou ao vivo no apito final, o craque Neto está lá com a gente. Você acha que essa tua individualidade, essa tua capacidade de drible na beirada, pode ser justamente o que vai te fazer brigar por uma vaga no time titular nessa fase final em que o Corinthians briga por um título na Copa do Brasil? É esse o teu principal trunfo para conseguir uma vaga entre os 11? Todo mundo me conhece pela minha jogada individual, sim. É claro que isso de ser titular ou não ser titular não é uma coisa que eu paro para pensar muito. Eu quero estar jogando e, se solicitado, começar jogando. Se solicitado, estar no banco, estar preparado, estar pronto. A gente aqui é uma equipe, né? Então qualquer um que estiver em campo vai entrar para dar o melhor para que o time alcance o objetivo, e comigo dentro de campo não foi diferente. Então eu tive a oportunidade de entrar hoje, usar essa minha qualidade individual para que a gente conseguisse esse resultado, né? Lógico que não é o esperado, mas graças a Deus deu certo e a gente não sai daqui, né, derrotado. Vitinho, frequentemente a gente comenta, escuta sobre a diferença do Corinthians no Brasileirão para a Copa do Brasil. Já conversamos com alguns jogadores que dizem que o elenco identifica isso, também conversa sobre isso, para manter a intensidade da Copa do Brasil também no Brasileirão, mas que tem havido uma dificuldade de conseguir isso. Recentemente, agora no Mineirão, depois do jogo contra o Cruzeiro, o Gustavo Henrique chegou a falar: já estou de saco cheio, porque a gente fala, conversa, mas... Bom, é isso, né? E aí, o que vocês acharam? É igual o Vitinho falou ali. O time não depende de um jogador só. Um jogador só não vai alavancar o time, como o Neymar no Santos. Precisa de um conjunto. O Corinthians tem bastante jogador bom, só que aí precisa do dedinho do Dorival para treinar ele certinho, né? Tem muito jogador bom: Yuri Alberto, Guinegão, Memphis. Fechou? Essa é a minha opinião. E deixa a sua aí no comentário e já se inscreva-se no canal, fechou? É nóis.